Estou convicto de que ele não virá. Estou é um verbo, virá outro verbo. De que seria o elemento de ligação? Vou dividir. Estou convicto um verbo de que ele não virá. Desculpem. Estou convicto uma oração de que ele não virá outra oração. Agora, vamos costurar os conhecimentos. Nós já aprendemos isso. De que ele não virá, será complemento do verbo estar? Estar é verbo de ligação e, como tal, não pede complemento verbal. Pera lá, gente. Confundi tudo, professora. Confundiu, não. Queridos, o verbo de ligação não é importante. Ele não pede complemento, ele não é regente. Só o verbo importante, significativo, nuclear, que pode pedir um complemento para restringir sua significação. Portanto, estou é verbo de ligação, de que ele não virá estar ligado a convicto. Ora, queridos, vamos lembrar, eu estou convicto, se fosse um homem dizendo, mas se fosse uma mulher, eu estou convicta. Esse verbo estar, ele não exprime uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, ele liga uma característica ao seu sujeito. Se ele é um verbo de ligação, ele não é importante, tem nada ligado a ele, não. De que ele não virá, está ligado a convicto. Que não é um verbo, é um nome, tanto é que varia em gênero. Eu estou convicto ou eu estou convicta. Desta forma, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. No nada. Quer ver? Estou convicto disso. Se eu troquei a oração por isso, eu já sei que ela é uma oração subordinada, substantiva. Já vou direto nesses três nomes. Oração porque tem verbo, subordinada porque a conjunção está nela, substantiva porque eu troquei por isso. Completiva nominal é porque ela completa o nome e não o verbo. No complemento verbal eu tinha objetiva direta sem preposição e a objetiva indireta com preposição. Na completiva nominal não, eu só tenho a preposicionada. Tranquilo demais, não é? Pois é, podemos continuar? Esse de que aí é chamado de que mesmo? Conjunção integrante. Porque a oração substantiva, o elemento que a inicia é chamado de conjunção integrante. Olha essa outra aqui. A verdade é que ele não te ama. É um verbo, ama outro verbo, que é conjunção. Vou dividir aqui. Professora, você está indo muito rápido nisso. Não, gente, não vai cair divisão de oração. Vai cair a classificação dela, eu te garanto. Ninguém vai pedir para você dividir, não. Ele vai pedir para você classificar. Agora, veja a diferença. Nessa construção, a verdade é isso. A verdade é essa, não é assim? Se eu disser para vocês que esse que ele não te ama traz uma informação sobre verdade. Estão lembrados disso, gente? Esse é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, ele liga uma característica ao seu sujeito. Como que chama aquela característica que mora, que fica no predicado? Oração subordinada substantiva, predicativa. Queridos, eu deixei essas duas frases juntas, não foi à toa. Veja que na completiva nominal, nesse caso, eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um adjetivo e depois o complemento nominal, diferente da predicativa. A predicativa vem logo depois do verbo de ligação. Ora, depois do verbo de ligação, vem o predicativo. Eu sou feliz. Feliz é predicativo. O verbo ser liga uma característica ao seu sujeito. Ficou claro? Vou repetir. Se eu colocasse assim, a verdade é bela. É um verbo de ligação. Ele liga uma característica bela ao seu sujeito. Não é assim? A verdade é essa. Esse essa não traz uma informação sobre verdade? Ah, professora, eu não sei que informação. Eu também não, só vou saber no texto. Mas o verbo ser é um verbo de ligação. Então, ele liga uma característica ao seu sujeito, uma informação ao seu sujeito. Essa informação sobre o sujeito que mora no predicado é chamado de predicativo. Portanto, veja a diferença entre as duas frases. Primeiro, que a completiva nominal sempre tem preposição. Segundo, que a predicativa vem logo depois do verbo de ligação e do verbo ser, mais nenhum outro. Agora ficou tranquilo, não ficou? Complemento nominal tem preposição e se liga a um nome. Predicativa vem logo depois do verbo de ligação e do verbo ser.
Nós temos uma outra oração, e eu não sei se vocês perceberam, mas ela é a única pontuada. A objetiva direta eu não coloquei ponto, a objetiva indireta eu não coloquei ponto, a completiva nominal nem a predicativa, essa eu coloquei 1. Na verdade, o ponto que eu usei, o sinal de pontuação usado seria aí os 2 pontos. Vamos ver os 2 verbos? Peço e minta. Tenho 2 orações. O que seria o elemento de ligação? A divisão estaria aqui. Queridos, eu só lhe peço um favor. Isso. Ah, professora, ficou esquisito demais. Ficou semanticamente esquisito. Concordo com vocês. Afinal de contas, o isso tem valor genérico, assim como o favor. Mas o que eu estou querendo dizer aqui nessa frase? Queridos, eu só lhe peço um favor. Dinheiro. Só lhe peço um favor. Amor. Só lhe peço um favor. Alegria. Só lhe peço um favor. Trabalho. Vejam que essa oração está no lugar de substantivos. Ela é uma oração substantiva. Você lembra de um substantivo que serve para explicar com outras palavras um substantivo anterior? Lembra que era chamado de aposto? Pelé, o rei do futebol. O rei era um substantivo que explicava com outras palavras a Pelé, não é isso? Pois é, isso aqui, queridos, é uma oração subordinada substantiva apositiva. O aposto, ele tem como função explicar um substantivo anterior com outras palavras. Tranquilo demais, não é? Veja que o aposto é termo acessório e é por isso que ele é pontuado. A última oração, que é a mais importante, seria a oração subjetiva, ou melhor dizendo, o sujeito oracional. Eu tenho 2 verbos, o sabe e o foi. Eu tenho um elemento de ligação, a conjunção, o que. E se eu quiser dividir essas 2 orações, eu vou dividir aqui. O grande erro do aluno nessa oração é falar assim, sabe-se o quê? Que ele não foi sincero, objeto direto. Mas vocês não devem se esquecer de uma coisa. Toda vez que eu tenho um verbo, a primeira coisa a achar é o sujeito. E aí, queridos, eu quero saber uma coisinha. Sabe-se isso? Essa oração é substantiva. Sabe-se a verdade, sabe-se a mentira, sabe-se o resultado, sabe-se isso. Nessa construção, eu quero saber o sujeito de sabe-se. Lembra que o sujeito não está no verbo. Se fosse sei que ele não foi sincero, o sujeito seria desinencial. Eu, não é? Eu sei que ele não foi sincero. Mas nessa oração, não. Lembra dessa construção? Sabe-se a verdade? Lembra que o verbo mais se, mais um elemento despreposicionado que flexiona esse verbo? Vamos voltar? Sabe-se a verdade é sabida. Aluga-se a casa é alugada. Vendeu-se o barracão foi vendido. Lembra que quando eu tenho um verbo mais se, mais um termo despreposicionado que flexiona esse verbo, é voz passiva sintética? Eu estou dizendo, gente, que ele não foi sincero é sabido. Isso aí é o sujeito da oração. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Nó, professora, eu ia errar, agora não vai mais. Se eu disser, sei que ele não foi sincero, o sujeito é o pronome eu, e que ele não foi sincero é o complemento fechado. Mas quando eu digo sabe-se que ele não foi sincero, eu não achei ainda o sujeito do verbo saber, eu tenho que procurar. O sujeito só pode ser a oração. Sabe-se isso, ou melhor, isso se sabe, ou melhor, isso é sabido. Isso é voz passiva, gente. Sabe um macetinho? Toda vez que você não encontrar o sujeito do verbo, faz a perguntinha o que antes dele. O que é que se sabe? Isso, que ele não foi sincero. Isso aí é o sujeito da oração anterior. Vale lembrar que toda vez que o sujeito for uma oração, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Sabe se está na terceira pessoa do singular? Porque tem como sujeito uma oração. Afinal de contas, essa oração substitui ou pode ser substituída por isso. Isso se sabe. Daí eu vou dizer para vocês que sempre que eu tiver cuidado, não achei o sujeito, sabe-se, não tem nada antes, não tem nada no verbo, vou caçar. Pode ser que o sujeito seja uma oração. Essa oração é substantiva, está despreposicionada. Aí você vai fazer a perguntinha, o que se sabe? Isso, que ele não foi sincero. É um sujeito aí oracional. Um outro exemplo
seria: está claro que ele não foi sincero. Está é um verbo, foi é outro, que é a conjunção. Vou dividir as orações, não é assim? O que está claro, queridos? Isso, que ele não foi sincero. Que ele não foi sincero está claro. Eu tenho de novo um sujeito oracional. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Subjetiva representa, significa sujeito. Vou contar para vocês que o está na terceira pessoa do singular porque tem como sujeito uma oração. Isso está claro. Tranquilo demais? Queridos, o que eu preciso de saber da oração substantiva? Primeiro, posso trocar por isso. Segundo, a conjunção que a inicia é chamada de conjunção integrante. Terceiro, toda vez que o sujeito de um verbo for uma oração, esse verbo ficará na terceira pessoa do singular. Tranquilos demais? Pois é, queridos, vocês perceberam que nenhuma dessas, melhor dizendo, apenas uma oração substantiva é pontuada? Sabe por quê? Porque uma oração substantiva é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, sujeito. Eu posso separar termos necessários de uma oração por vírgula? De jeito nenhum. As orações substantivas, elas são, em sua maioria, elas não são virguladas por causa disso. Porque a gente não pode separar sujeito do verbo, verbo do complemento, verbo do predicativo por vírgula, já que eles são termos necessários dentro de uma oração. Tranquilo?